tudo bem? Hoje nós vamos começar a costura do vestido que vocês escolheram o corpinho e que a gente cortou, aprendeu como cortar tecidos finos. Então agora eu também vou dar algumas dicas de como costurar um tecido fino, tá? Que tem que ter mais cuidado, um manuseio mais certeiro assim, para que não haja nenhum problema no acabamento final. Vamos lá? Eu cortei a saia, como vocês viram no primeiro tutorial de como cortar tecidos finos. Eu já montei tanto a saia da musseline quanto a do crepe, tá? Eu fiz a costura francesa, vou chegar aqui mais perto para vocês verem no detalhe. Aqui o avesso da costura francesa, fica embutidinha, fiz aqui em tudo, só deixei aqui o espaço aberto pro zíper. Eu vou colocar o crepe dentro da musseline, com o lado direito para fora e esse lado direito para fora. Vou alfinetar e alinhavar em toda a extensão da cintura. Aqui na saia eu alinhavei a cintura e eu alinhavei a cintura aqui. E eu vou passar o ponto de franzido, ou seja, o maior ponto da máquina, o número 4. Vou passar duas vezes, uma em cima da linha que eu alinhavei, que é a minha margem de costura, e uma um pouco acima, dentro da margem de costura. Vou deixar uma linha grande no final, no início também. Agora eu vou fazer a segunda costura, que é uma costura de reforço, que vai me ajudar a franzir, evitando que a linha arrebente. Aqui no corpinho costas eu fiz duas experiências. Uma, eu costurei a pence tanto da musseline quanto do crepe juntas, aqui, as duas juntas. E aqui eu costurei separado, pence aqui e pence aqui. Eu achei que aqui ficou bem grosso, então eu vou desmanchar essa daqui, eu preferi elas juntas aqui, do jeito que elas estão, tá? E eu vou desmanchar essa daqui e mostrar pra você como se faz. Então aqui eu tenho uma parte das costas, a musseline e o crepe. Bom, esse crepe aqui ainda é só o de fora. Eu vou ver se eu vou colocar um forro por dentro ou se eu vou terminar com viés. Vou colocar a musseline em cima desse crepe, alinhar e vou alfinetar ela toda, tomando cuidado para o alfinete não puxar fio. E agora eu vou alinhavar os dois juntos. Eu não vou só alinhavar na margem de costura. Eu vou alinhavar por dentro fazendo uma cruz ou um X, porque se eu alinhavar só aqui, corre o risco de sobrar tecido aqui no meio, ficar dando como se fosse uma bolha. Então aqui se alisou bem. Eu vou usar uma agulha fininha e longa, tá? Para não machucar o tecido, para não puxar fio nem nada, você tem que analisar um retalhinho. E eu vou fazendo alinhavos nele todo. Aqui eu fiz vários alinhavos, eu só tive cuidado para não pegar a pence, o lugar da pence. Pelo crepe, esse aqui é o lado brilhante, eu quero que fique voltado para o meu corpo. Aqui eu fiz a pence com uma caneta que sai no ferro.
Então agora eu vou fechar a pence como eu fecho em tecidos normais, juntando um lado com o outro, alfinetando e alinhavando. Vou ver como ficou desse lado, se tá tudo certinho. Vou deixar aqui de lado, porque na hora que eu for para a máquina já vou levar tudo. E agora eu vou pegar a frente. A frente eu vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar a musseline com o crepe. E eu vou alinhavar do mesmo jeito que eu fiz com as costas, mas prestando atenção. Que aqui eu tenho duas pences que eu vou fechar juntas também. Essa parte aqui eu também vou fechar junto, tá? Costura com costura, fechando aqui. E aqui terminando em pence, que eu vou fechar. E essa parte aqui, antes de eu fechar aqui, eu vou franzir, que é a continuação dessa alça aqui, que eu já alinhavei, da alça do lado de lá. Então, eu vou franzir aqui, costurar as pences juntas e depois fechar aqui com 1 centímetro. Na máquina, para costurar tecidos finos, eu faço um teste antes. Eu gosto de fazer um ponto pequeno de 2, no máximo 2,5 milímetros. Tá? Eu ajusto a tensão também para ver se não vai ficar repuxando. Eu aqui soltei um pouco a tensão da minha máquina. Isso você vai fazer de acordo com a sua. Vou costurar, não dou retrocesso, deixo uma linha maior para eu dar nozinho. Vou fechar as pences. Cheguei aqui, deixo uma linha maior e dou um nó. Vou fazer isso com todas as pences, as duas da frente e a das costas que eu ainda não fiz. A minha alça separada aqui, ela é franzida aqui no ombro. Fiz um ombro de 7 centímetros e abri no molde. Agora eu vou franzir aqui até chegar aos 7 centímetros que eu tinha. Na alça, que é inteira, eu vou fazer a mesma coisa. Então, o que eu fiz aqui? Essa parte aqui, ó, é a continuidade da alça que eu abri para franzir, tá? Aqui, eu abri esse espaço aqui para voltar a ser o que era esse vermelho. Foi o que eu passei o ponto de franzida aqui e agora eu vou puxar esse daqui chegando a 8. E vou medir, aqui já deu 8. As alças, essa daqui era desse tamanho. Ó. Eu abri para franzir esse tanto e voltar a ser desse tamanho. Então, o tamanho é 7. Deixa eu conferir aqui. 7. Vou puxar as duas linhas juntas pela linha da bobina. Aqui vai dar na realidade 9, porque eu tenho as duas margens de costura, que eu vou deixar mais retinhas. Deu 8, tem que soltar um pouquinho. 9. Então esse é o franzido da minha alça, que eu vou fazer exatamente igual na alça do lado de cá. A alça desse lado aqui, eu fiz a mesma coisa, abri o mesmo tanto. Eu vou puxar aqui para chegar ao mesmo tanto. Então esse é o franzidinho. Já fechei as pences. As pences, como eu já disse aqui, no molde eu sempre marco até o ponto alto do busto. Mas na hora de costurar, eu vou retraçar 2 centímetros antes. Então eu fiz o pique aqui e retracei ela assim, ó. Tá? 2 centímetros antes, as duas, para marcar no tecido. Agora eu vou fazer este recorte, que eu vou terminar em pence até aqui. Então, pelo avesso,
Eu marquei aqui até onde eu termino em pence, que é aqui eu marquei com essa caneta de riscar tecido. E aqui é o recorte que eu vou unir costura com costura e vou terminar aqui alfinetando. Vou unir a pence igual eu fiz e fechei o recorte aqui que tinha 1 centímetro. Ele vai vir até aqui terminando em pence. Aqui eu já vou aproveitar e já vou alinhavar a outra alça. Vou ver aqui no molde onde que é. Do ombro para o início dela, no decote, 17 centímetros. Como eu tenho margem de costura, vão ser 18. Então, vou encaixá-la aqui, lado direito contra lado direito. Então eu vou alinhavar e costurar esses dois e volto para mostrar para vocês. Agora falta eu costurar lateral com lateral, lateral com lateral, ombro com ombro correspondente. Costurar como eu costurei tudo, lado direito contra lado direito. Aqui agora você pode fazer ou costura francesa, ou você pode, como são 4, ou você pode prendê-los e picotar. Então você pode escolher, porque a costura francesa vai ficar um pouco grossa, ou então passar overlock também, porque são 4 tecidos, tá? Eu não vou fazer separado, porque o tecido de cima é muito fino e um pouco transparente. Então, se eu fizer separado, pode ficar aparecendo a costura e aqui já tá tudo junto, eu não quero. Vou alinhavar e eu posso também, se eu não quiser nem picotar, nem passar overlock para ficar uma costura mais fina, passar um viés do próprio tecido, só na margem de costura, que fica assim como a costura francesa, fica tão bem acabado quanto, já que eu fiz ela na saia. Então agora eu vou costurar e fechar as laterais e ombro. Então eu tô aqui montando no manequim, eu vou ter que fazer alguns ajustes porque passou para esse tecido, mudou a gramatura, eu vou ter que dar uma ajustada. Já até marquei aqui no ombro onde que eu vou entrar um pouquinho para dar mais uma ajustadinha. Já franzi a saia, que ainda tá tudo alinhavado e com a margem de costura, ainda tem que virar 1 centímetro para dentro de cada lado, aqui, chegar certinho, mas só pra gente já ver como é que tá ficando, e no próximo tutorial nós vamos fazer o acabamento e vamos ver como é que ficou esse vestido. Até lá!